Ok? Então, começamos a gravar agora, tá? Nós vamos ver, então, essa é a terceira aula do curso intensivo de Física, foco no exercício. O principal é o exercício, tá bom? Então, deixa eu só reduzir aqui. Pronto. Agora sim, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar especialmente um assunto chamado de dinâmica. E aqui eu fiz um mapa conceitual para vocês, que vocês receberam esse mapa conceitual, já bonitinho preenchido, e tem o conteúdo na apostila. Então você recebeu uma apostila completíssima no conteúdo, mais os slides. Então nos slides também muita informação, mas o que me interessa, como eu te falei no intensivo, é o foco no exercício. Esse mapa conceitual é bem interessante, que ele mostra para você 4 coisas importantes dentro da dinâmica. Primeiro, as leis de Newton, são 3. E é importante que você entenda que a primeira lei de Newton não é lei da inércia, e sim princípio da inércia. Tá? Princípio da inércia. Inércia é um princípio, porque na verdade a inércia é a propriedade da matéria. Inércia nada mais é do que propriedade da matéria. Propriedade da matéria de recusar a variação de velocidade de um corpo. Na verdade, então, a inércia ela vai dizer para você o quanto o corpo não quer mudar a velocidade. Tá bom? E aí, cara, a inércia ela depende diretamente da massa do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia. Mais difícil é para esse corpo mudar a velocidade dele. Tá bom? Mais dificuldade ele vai ter para mudar a velocidade dele. Dentro do princípio da inércia, você tem a ideia de equilíbrio. E muita atenção, porque quando alguém fala em equilíbrio para você, o que é o equilíbrio? O equilíbrio se caracteriza pela força resultante ser igual a zero. E muita atenção, eu não estou te dizendo que não tem força atuando no corpo. Tem força, só que a resultante delas é igual a zero. Tudo bem até aqui? Equilíbrio, você tem 2 tipos, é estático ou dinâmico. O estático é o caso do repouso. Esse sim, a velocidade é igual a zero. E muita atenção agora, no MRU, a velocidade ela é diferente de zero. E muita atenção para isso. O fato da velocidade ser diferente de zero não quer dizer que ela vai mudar. Ela vai ter sempre o mesmo valor, a mesma direção e o mesmo sentido. Diria até para você que o equilíbrio é o único caso que verdadeiramente a velocidade é constante. Porque em muitas questões, o elaborador diz assim, um corpo que apresenta velocidade constante faz uma curva. Cara, se ele faz uma curva, acabou o papo, a velocidade não pode ser constante. Velocidade é uma grandeza vetorial. Para ela ser constante, ela tem que ter mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo. Entendestes? Quando ela faz uma curva, o que ela pode ter é o módulo da velocidade constante. Isso quer dizer que um carro fazendo uma curva não pode estar em equilíbrio. Para estar em equilíbrio, ele tem que estar em MRU, movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Somente em movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. A segunda lei de Newton, ela trabalha com o princípio fundamental da dinâmica, trabalha com a aceleração. Ela diz o seguinte, primeira lei, se a força resultante que atua no corpo for zero, a aceleração é zero. Show de bola, velocidade constante, aceleração zero. Ele não vai ter nem aceleração tangencial, nem aceleração centrípeta, com força resultante zero. Tudo bem? Só que, se essa força resultante não for zero, ele vai ter uma aceleração. Então, eu quero que você entenda, tá? E não esqueça, que a força é a causa e a aceleração é o efeito. Eu gero a aceleração porque eu tenho uma força atuando no sistema. Tá bom? Somente força atuando no sistema é capaz de gerar a aceleração. Tudo bem?
É exatamente o que diz a segunda lei de Newton, a famosa força igual a m vezes A. Até porque o m, como eu acabei de te dizer, é massa, massa é quantidade de matéria, portanto a massa ela é constante para o mesmo corpo. Tanto que a massa do corpo na Terra é a mesma na Lua, em Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, em qualquer lugar do sistema solar ou fora dele. A massa não muda, mas o peso muda. Por isso é importante você entender que massa e peso são coisas diferentes. Massa e peso são coisas diferentes. Massa é quantidade de matéria. Quanto maior a massa, maior a inércia. E o que faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque se inércia é quantidade de matéria, então quanto maior a massa, maior a quantidade de matéria. Portanto, maior é a inércia. Inércia, propriedade da matéria de recusar a variação de velocidade. Inércia, propriedade da matéria de recusar a variação de velocidade. Então, quanto maior a massa, maior a inércia. Em momento algum eu estou dizendo que massa e inércia é a mesma coisa, não disse isso. Eu disse que quanto maior a massa, maior a inércia. Então existe uma relação entre elas. Tudo bem? Entendido até aqui? Show de bola. Massa, quantidade de matéria, peso, força gravitacional. Essa força gravitacional, atenção, ela é sempre atrativa. Ela é sempre de atração. Sempre atração, professor? Sempre. Não existe força-peso de repulsão. Ela é sempre uma força atrativa. É a força com que um planeta ou um astro atrai o corpo para o seu centro de gravidade. Então, o peso ele é sempre vertical, dirigido para baixo. Sempre vertical, dirigido para baixo. Dado pela expressão mg. Se você for ver, mg veio daqui, né? Porque, ó, força resultante é igual a m vezes A. Peso é a massa vezes a gravidade. Perceba que existe uma relação bem interessante entre elas. O peso é uma força, massa é massa, quantidade de matéria, e a gravidade é um tipo de aceleração. Seria a aceleração da gravidade. Tudo bem? Tá tranquilo? E por último, a terceira lei. A terceira lei de Newton é chamada de ação e reação, o princípio da ação e reação, que diz que a toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Atenção, você não pode tocar sem ser tocado. Você não pode bater sem ser batido, porque a toda ação corresponde a uma reação. O fato de você conseguir andar o atrito ele é explicado e justificado pelo princípio da ação e reação. O atrito ele é gerado pelas imperfeições entre as superfícies. Então imagine como se entre as superfícies houvessem pequenos dentinhos e esses dentinhos estivessem encaixados. Esse é o atrito. Na medida que você tenta empurrar um objeto, um dentinho empurra o outro. A toda ação corresponde a uma reação. Quando você anda, por exemplo, você empurra o chão para trás. Essa é a ação. O chão te empurra para frente. Essa é a reação. Então, cuidado para não pensar besteira, porque o atrito ele não se opõe ao movimento, mas ele se opõe à tendência de movimento. Isso quer dizer que pode sim acontecer do atrito estar no mesmo sentido do movimento. Quando você empurra uma caixa para frente, beleza, o atrito está para trás. Mas quando você vai andar, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Então o atrito estaria para frente. Entendeste? Então, quando você anda no pneu do carro, tá? No pneu, agora não é em todo pneu, só no pneu que tem tração. Alguns carros têm tração dianteira, outros carros têm tração traseira,
e outros carros têm tração nas 4 rodas. O que faz o carro andar é a tração. Quando o carro tem tração dianteira, só a roda da frente gira, a de trás é por inércia. Quando o carro tem tração traseira, só a roda de trás gira, a da frente é por inércia. Quando ele tem tração nas 4 rodas movimentam o carro. Tá bom? Então, aonde tem tração, a tração, cuidado, porque às vezes tem questão que eu já vi, que o cara, ele faz o seguinte, ele dá um desenho de um carro qualquer aí, faz de conta, tá? E ele coloca a força de tração assim, ó, ele quer saber se o carro tem tração dianteira, tração traseira, ele diz que o carro está se movimentando para a direita, e faz isso aqui, ó. Aí o cara fala, ih, esse carro nem anda, professor. Esse carro nem vai andar, porque, tipo, não vai andar. Porque tem uma força para frente, uma força para trás. Não, não é isso, cara. É porque esse carro tem tração dianteira. Dianteira por quê? Porque existe uma força que está no mesmo sentido da velocidade. Essa força aqui é o atrito, é o FAT. E a de trás é a inércia. Força inercial, qualquer outra coisa. Tá? Mas o fato de eu ter uma força na direção do movimento, isso faz com que esse carro tenha uma tração dianteira. E professor, ele poderia ter algum carro com tração traseira? Poderia. Ele poderia dar assim, ó, isso aqui, ó. Vou colocar aqui um outro carro. Tá? Inverter aqui as cores. Agora, se ele tivesse colocado assim o meu desenho, ó. Tá vendo? Eita, que ficou feio demais. Pera aí. Aqui foi o chão. Ó, ele poderia ter feito assim. Colocado uma, vou colocar aqui embaixo, tá? Só para você visualizar mesmo, uma força para cá, uma força. Esse carro aqui teria uma tração dianteira, caso o movimento tivesse para a direita. Teria uma tração dianteira. E professor, e se as duas setinhas estiverem para frente? Aí ele tem uma tração nas 4 rodas. Ah, então o atrito, professor, no pé das pessoas, no pé, no nosso pé, quando a gente anda, e na roda dos carros, coincidem com o sentido de movimento? É isso que eu entendi? Exatamente. É exatamente isso que você entendeu. São 2 casos em que o atrito ele está na mesma direção e sentido do movimento. Mesma direção e sentido. Porque direção é sempre, né? Porque a direção é sempre paralela à superfície. O atrito ele tem sempre direção paralela à superfície. Atrito, direção paralela à superfície. O que vai mudar é o sentido. Tá bom? Então, se a superfície for vertical, o atrito é vertical. Se a superfície for horizontal, o atrito é horizontal. Se a superfície for inclinada, o atrito está inclinado. O atrito ele sempre coincide com a superfície, em direção. Cuidado com o sentido. Tudo bem? Outra coisa importante que eu coloquei aqui para vocês é isso aqui, ó. A ação e reação nunca se anulam. Por que nunca se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes. Tá bom? Ação e reação nunca se anulam. Por quê, professor? Porque atuam em corpos diferentes. É só por isso. Tá? Então, quando eu puxo um objeto, né? Então eu puxo a mesa me puxa também. Eu puxo a mesa para trás, a mesa me puxa para frente. Ação e reação. E por que as forças não se anulam? Porque eu estou puxando a mesa e a mesa está me puxando. Estão atuando em corpos diferentes. Tudo bem? Por isso não se anula. Para se anular, as forças têm que atuar no mesmo corpo. Para que as forças se anulem, elas têm que atuar no mesmo corpo. Tudo bem? Tudo certinho? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo?
Olha essa primeira questão. Ela diz assim: no clássico problema de um burro puxando uma carroça, um estudante conclui que o burro e a carroça não deveriam se mover, pois a força que a carroça faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça. Essa pessoa está certa? Está. Está correta. Até aqui está correto. A força que ela faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça. Está certo? Está errado? Não, está certo. Mas com sentido oposto. Certo também. Certinho. Tudo certo. Tem erro aqui não. Sob a luz do conhecimento da física, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está... Aí, vamos ver. A conclusão do estudante está certa ou está errada? Veja, presta atenção. A frase que ele falou está certa, mas a conclusão dele está errada. Mas vamos pensar. Para você pensar, eu vou colocar duas situações diferentes para a gente pensar. Primeiro caso. Duas situações. Primeiro caso. Se um burro puxa uma carroça, ele está praticando uma ação. Se há uma ação, logo, a carroça irá aplicar uma reação no burro, com o mesmo valor, mesma direção, porém sentido oposto. Mas por que o burro anda? Outra situação. Se dois amigos puxam a mesma caixa, realizando a mesma força, porém em sentidos opostos, a caixa não se move. Qual a diferença? Qual a diferença? Poxa, o burro puxa a carroça para frente, a carroça puxa o burro para trás, com a mesma intensidade, e a carroça anda. Mas duas pessoas puxam uma caixa, um puxa para frente, outro puxa para trás, e ela não se move. Qual é a diferença nesses dois casos? Alguém saberia me falar? Ana, saberia me falar, Ana? Qual é a diferença desses dois casos? Charles, Sávio, Lucas? É que no primeiro caso, as forças atuam em corpos diferentes, e no segundo caso, as forças atuam no mesmo corpo. Acabou o papo. Acabou o papo. Letra D. O estudante não considerou que mesmo que as duas forças possuem intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. É exatamente o que o Sávio falou, e é isso mesmo, Sávio. A diferença, cara, a diferença é que eles atuam em corpos diferentes. E no segundo caso, eles estão atuando no mesmo corpo. Para que a força resultante seja zero, ela tem que atuar no mesmo corpo, ela não pode atuar em corpos diferentes. Porque se atua em corpos diferentes, você vai ter apenas uma força atuando no corpo. E uma força não pode se anular. Vai anular com quem? Então, para eu ter uma resultante zero, eu preciso ter, primeiro, duas forças. Essas duas forças têm que atuar no mesmo corpo. E têm que atuar necessariamente na mesma direção. Direção horizontal, vertical, diagonal e sentidos opostos. Então, repara que existem muitos pré-requisitos. Eu tenho que ter duas forças. Essas duas forças têm que atuar no mesmo corpo, na mesma direção e sentidos opostos. Só assim elas se anulam. Ação e reação, elas atuam em corpos diferentes. Fala, Fernanda, quer falar alguma coisa? Não, desculpa. Ok. Agora, vamos falar sobre força de resistência do ar. O atrito. Como eu te falei, a meta desse curso é fazer você pensar em exercício. Então, é fazer exercício, muito exercício, tá bom? E questões no nível interessante. Diz assim, objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um certo tempo, eles passam a se mover com velocidade constante. Vimos ainda agora. O fato da velocidade ser constante, isso tem um significado importantíssimo.
quer dizer que a força resultante é igual a zero. Isso quer dizer que eu vou ter pelo menos duas forças atuando sobre aquele corpo. E essas duas forças vão estar em sentidos opostos e vão ter a mesma intensidade. Caraca, só pelo fato dele ter dito para mim que a velocidade é constante, eu já descobri tudo isso. Já descobri que a resultante é zero, que eu vou ter no mínimo duas forças, elas vão estar na mesma direção, vão estar em sentidos opostos e vão ter a mesma intensidade. Puxa vida, professor. Zé. Para uma partícula de poeira no ar, caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada por FA igual a menos BV, sendo V a velocidade da partícula e B uma constante positiva. Tá, deixa eu te explicar primeiro. Tá, deixa eu ler aqui, depois eu vou te explicar essa equação. O gráfico mostra o comportamento do módulo da força resultante sobre a partícula em função da velocidade V. Adote o ar, adote, né? Então, o ar está em repouso. A velocidade da constante, ele quer saber qual é a velocidade, o valor da constante, desculpa, em unidades, né? Em Newton vezes segundo por metro. Tá, deixa eu fazer um comentário aqui. Primeiro, a força de resistência do ar é dado pela expressão K vezes V elevado a N. Deixa eu te explicar uma coisa. Essa mesma equação, tá? É porque aqui, só para te enrolar, ele colocou letras diferentes. Então ele chamou de B, mas é K. K é uma constante. E essa constante a gente chama de constante aerodinâmica, porque ela é usada, essa equação, para força de resistência do ar. Então ela é chamada de constante aerodinâmica. E essa constante, ela depende de algumas outras constantes. Ela depende da densidade do ar, ela depende da área, da superfície, né, da área do corpo, ela depende da viscosidade do ar, tá bom? Mas é um valor constante. É um valor constante que depende de outros valores. Isso é muito importante você saber, porque eu coloquei uma questão sobre paraquedas do Enem, né? E quando o paraquedas abre, você altera a área. Então, você altera o valor desse K. Tá bom? Isso é importante. V elevado a N, V é a velocidade. E esse N? Esse N é um número inteiro. Tá? Esse N pode ser 1, 2, 3. Por incrível que pareça, esse N ele varia. Ele varia de questão para questão. Ele varia conforme a densidade do ar, também com a viscosidade, tá bom? Com a questão do referencial. O mais comum é dizer que a força da resistência do ar é K vezes V elevado ao quadrado. Essa é a equação mais comum de se usar, principalmente no ensino médio, que aí você está considerando o ar mesmo, tá bom? É o mais comum de se usar, é KV quadrado. KV quadrado é o mais comum. Para essa questão, ele usou BV. Professor, por que menos? Porque é uma força de resistência. Então, ela se opõe à tendência de movimento. Ela vai resistir. Então, se o corpo está caindo, a força de resistência está para cima. Entendeu? Se um corpo está caindo, é o caso que acontece numa gota d'água, por isso eu coloquei uma gota, ela cai por causa do peso. E eu tenho uma força de resistência para cima. Muita atenção, que como essa força de resistência ela varia com a velocidade, quando essa gota d'água, por exemplo, ela está ainda na nuvem, ou seja, uma velocidade igual a zero, a força de resistência do ar também é igual a zero. E aí ela só tem o peso, por isso que a gota d'água cai, porque só tem o peso atuando nela. Aí ela cai em queda livre. Mas na medida em que ela cai, a velocidade aumenta. A energia potencial gravitacional se transforma em cinética. A velocidade aumenta. A velocidade aumenta, a força de resistência do ar aumenta. Caraca, é. Ela começa a zero, aí vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5. E vai aumentar para sempre? Teoricamente, sim. Mas na prática, não. Por que não, professor? Porque a velocidade não aumenta para sempre.
Chega uma hora que a velocidade fica constante. Ixi, que é quando a força de resistência se iguala ao peso. Quando a força de resistência do ar se iguala ao peso, e isso vai depender de quem? Da massa do corpo. É por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você pula de um paraquedas, tem que ter uma altura certa para pular de paraquedas. Porque você só pode abrir o paraquedas quando você entrar no que a gente chama de velocidade terminal. O que é uma velocidade terminal? É quando a força de resistência se iguala ao peso. Aí eu abro o paraquedas. Nesse momento, a velocidade fica constante. Eu sei disso porque eu tenho um relógio que fica marcando a pressão, a velocidade que eu estou, a altitude que eu estou. Pode reparar que quando a pessoa para, já deve ter visto em filme, né? Quando ela pula de paraquedas, ela fica olhando para um reloginho que ela tem no pulso. Ali está marcando pressão, está marcando temperatura, está marcando uma série de informações. Ela sabe quando a velocidade está constante, que é quando ela tem que abrir o paraquedas. Tá bom? Ah, professor, inclusive tem animais que usam isso, né? Tem esquilos, eu só me esqueci o nome desse esquilo, o vulgar dele é esquilo planador, mas eu sei o nome dele científico. Se até o final da aula eu me lembrar, eu falo. Tem o nome científico dele, mas é o esquilo planador. Esse esquilo, ele tem pseudoasas, que na verdade são extensões da pele dele, que quando ele pula do alto da árvore, ele abre e ele plana. Ele plana, olha que coisa interessante. Tá? E aí, naquele caso, quando ele desce com velocidade constante, naquele momento, quando ele abre as pseudoasas dele, né? Porque aquilo não é asa, obviamente, é excesso da pele, mas quando ele abre, aumenta a área. Aumentando a área, aumenta a força de resistência do ar. Por isso, ele acaba planando. Iguala-se ao peso, ele acaba planando. Tudo bem? Legal. Então, para essa questão, eu quero saber quanto vale o B. Aí é tranquilo. Força de resistência é peso menos FA. Força resultante é P menos força do ar. Quando a força resultante é zero, é só passar o FA para o outro lado. Aí eu vou pegar um ponto. Opa, aqui eu já... Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. O peso dele é quando ele sai, então a velocidade dele é zero, acabei de te explicar. Quando a velocidade dele é zero, então, vou colocar aqui, vou colocar bem aqui, ó. Força de resistência do ar é menos BV. Isso quer dizer que se a velocidade for zero, a força de resistência do ar é zero, então a resultante é o próprio peso. E o peso vale, então, o valor mais alto, que é 3 vezes 10 elevado a menos 14. Ah, tá. Então vai ficar zero. Tá? Então o gráfico, beleza, zero. Pego esse FA e passo para o outro lado. Então, força de resistência do ar é igual ao peso. Portanto, força de resistência do ar é BV. Professor, por que tu não colocaste o menos? Porque eu quero só o valor. Eu quero o valor, eu quero em função do módulo de V. Eu quero o valor, tá aqui, ó, eu quero o valor da constante. Como eu quero o valor, não me interessa o sinal dela. Não me interessa o sinal. Quero só o valor. Tá? Então, BV. Beleza, professor? E agora? Agora eu vou só pegar a velocidade. Qual é a velocidade máxima que ela vai ter? Velocidade máxima que ela vai ter 1 vezes 10 a menos 4, é o valor da velocidade dela, igual ao peso, porque o peso da pessoa, enfim, ela não muda. A gente vai considerar como se ela estivesse ali na superfície da Terra. Peso, massa vezes a gravidade, o peso ele é constante. 10 a quarta passa para o outro lado, vai dividindo, passa para cima trocando o sinal, e você encontra 3 vezes 10 a décima, que me daria letra E. Uma questão bacana, uma questão interessante, mas ela é interessante não pela conta, que é uma conta muito boba, mas é interessante pela argumentação que nós fizemos até então, tá? Explicando o que é uma força de resistência do ar, do que ela depende, né? A força de resistência do ar depende do quê? E aí você começa a entender
Por que alguns carros são mais velozes do que outros? E aí você consegue entender por que alguns carros, carro de corrida, por exemplo, ele tem um determinado formato. Carro de passeio, entre aspas, né? Carro de família, entre aspas, ele tem um formato característico. Por que alguns caminhões, principalmente que tem a carroceria quadrada, eles colocam na frente, tipo uma rampazinha na frente da carroceria, que é para justamente o ar poder circular mais facilmente. A força de resistência do ar, ela depende da área de contato que você tem com o ar. Se você aumenta a área de contato, você aumenta a força de resistência. Quem nunca, num carro, na estrada, colocou a mão para o lado de fora e ficou brincando com o ar? Repara que se você coloca a mão espalmada, você tem uma resistência grande. Se você coloca a mão virada, cortando o ar, a resistência é menor. Cortando o ar, pequena área, pequena resistência. Mão espalmada, grande área, grande resistência. Tá bom? É aquele K. Nesse caso da questão, é aquele B. Legal. Aí, isso aqui é a resistência do ar. É atrito? Sim, atrito do ar. Bora para o atrito num sólido. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar de deslizamento. Ou seja, eu não quero que o carro deslize. Eu não quero que o carro deslize, porque se ele deslizar, eu perco o controle. Se ele deslizar, eu perco o controle. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito FAT entre o pneu e a pista, em função da pressão P, aplicada no pneu, olha só, de freios para carro sem ABS e com ABS, respectivamente, são... Tudo bem. Veja, com ABS e sem ABS. Primeiro eu quero na ordem. Primeiro sem ABS e depois com ABS. Bom, sem ABS ele vai frear o carro e o carro vai deslizar. Ele vai frear o carro, isso no atrito estático, né? Então ele tem um atrito estático, até chegar o momento que ele não vai conseguir controlar e vai entrar o atrito cinético, certo? Ele vai frear até o máximo que der, não consegue frear, entra o atrito cinético, que é quando ele começa a derrapar, o que é extremamente perigoso, obviamente. Tá? Então, eu já descarto logo de cara a letra B, já descarto a letra C, porque não está representando isso, já descarto a letra D. Já descartei essas. Então, eu tenho aqui, tanto na letra A quanto na letra E, a seguinte situação. O atrito estático e depois o atrito cinético. Não vai te esquecer que o FAT estático ele é sempre maior do que o FAT cinético ou dinâmico. Eu não sei como foi que você aprendeu com o seu professor de dinâmica. Mas alguns professores chamam de FAT dinâmico, outros FAT cinético. O estático é sempre maior. Outra coisa importante que você não pode esquecer sobre o atrito é que o FAT estático ele é sempre variável. E o cinético ele é sempre constante. Cara, na verdade, todos os livros trazem isso. Só que, na verdade, ele não é constante. Ele tem pouca variação, tá bom? O correto é desenhar ele em zigue-zague. Ele tem pouca variação. Então, nós consideramos ele praticamente constante. Então, isso quer dizer que a minha resposta ou é a A ou é a E. Simples. Só que a questão me disse o seguinte, que eu não posso deixar... Quem já dirigiu... Essa questão o cara matava, só quem já dirigiu já matava. E se o carro tem freio ABS? Porque quando você pisa no freio, isso é interessante, quando você pisa no freio, a roda não trava. Você sente no seu pé, é como se ela estivesse pinçando
a roda. É como se o freio estivesse pinçando a roda. Ou seja, ele prende e solta, prende e solta, prende e solta, prende e solta. Ele vai diminuindo a velocidade, prendendo e soltando a roda. Entendeste? Ou seja, não chega a ocorrer o atrito cinético, somente o atrito estático. Por isso que a resposta é a letra A. Nesse caso aqui, você percebe que o atrito ele é constante. E, cara, não pode ser um atrito constante, né? Isso é óbvio, isso é lógico. O próprio atrito estático é variável. O próprio atrito estático é variável. Colocar aqui constante quer dizer que só tem atrito cinético. Ou seja, só tem deslizamento. E não pode ter deslizamento, né? Eu não quero que ele escorregue. Essa questão um pouquinho de lógica foi do Enem. Achei uma questão muito boba, muito fácil, mas interessante. Interessante. Algumas pessoas podem ter errado essa por não ter pensado direito ou ter interpretado errado. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Não? Tranquilo? Beleza. Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Então, a questão está me dizendo que uma pessoa vai subir, tá, em linha reta nessa rampa. O que acontece? Acabamos de ver que o atrito ele se opõe à tendência de movimento. Isso quer dizer que o pé da pessoa está empurrando o chão para trás. O chão reage e empurra o pé da pessoa para frente. O FAT no pneu do carro e quando a pessoa está andando, ele é sempre na mesma direção, mas sentido contrário ao movimento. Perdoe, sentido contrário à tendência de movimento. Nesse caso, está coincidindo com o movimento. E atenção, o atrito, ele é sempre o atrito. Vou colocar assim, com outra cor. O atrito, ele é sempre paralelo à superfície. Ele é sempre paralelo à superfície, sempre paralelo. Então, se a superfície está na horizontal, o atrito também fica na horizontal. Se a superfície está na vertical, o atrito também é vertical. Se o atrito é diagonal, se a superfície é na diagonal, o atrito também está na diagonal. Tudo bem? Legal. Então ele fala assim, ó, em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Acabamos de ver, tá? A direção é paralela ao plano e o sentido o mesmo do movimento. Agora, atenção. Por que no mesmo do movimento? Porque o atrito se opõe à tendência de movimento. Tá bom? Tá beleza? Tá tranquilo? Então vamos lá. Próximo. Essa questão do paraquedas, ela é muito interessante. Essa eu acho que foi uma das questões mais difíceis do Enem, na minha opinião. Classificaria essa questão como difícil. Não vi, te confesso, a classificação exata do Enem, o que foi que o Enem classificou, tá? Mas eu classificaria ela como uma questão difícil. Vamos ver. Muita gente errou essa na prova, tenho certeza. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Professor, o que é mesmo a velocidade limite? É quando a velocidade se torna constante. E quando a velocidade se torna constante, professor? Quando a força resultante é igual a zero.
E professor, quando é que a força resultante é zero? Quando o peso é igual à força de resistência do ar. Quando a força peso é igual à força de resistência do ar, a resultante é zero e a velocidade torna-se a constante. Beleza, professor? Caraca, é muita coisa. É muita coisa. Por isso que eu achei essa questão um pouco mais difícil do que as outras. No instante em que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo depois, a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita a sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante o seu movimento de queda? Cara, como eu te falei, eu achei uma questão bem pesadinha, tá? Mas vamos lá, vamos pensar. Primeiro, vamos lembrar que a força de resistência do ar, é dado pela expressão K. Vamos admitir o comum aqui. Aqui tinha isso, você tinha que saber o que é o mais comum das velocidades. É V elevado ao quadrado, é o mais comum. Tá? O que a gente se usa é V, o expoente ao quadrado. Ainda tinha isso. E professor, e se eu não soubesse? Se você não soubesse, eu ia ter que fazer pelo método da tentativa e erro, o que é pior. O que é muito pior. Tá, professor, e aí? E aí que eu vou ter que pensar, o que aconteceu? O cara cai, né, ele salta do avião, então a velocidade inicial dele na vertical é zero. Então ele só tem peso. Isso. Na medida que ele cai, a velocidade aumenta, a força de resistência aumenta, até se igualar com o peso. Quando isso acontece, a resultante é zero. Velocidade torna-se constante. Nesse momento, ele abre o paraquedas. Tchucu! Ao abrir o paraquedas, aumenta a área. Aumentando a área, aumenta a força de resistência, porque você aumenta o K. Aumenta a área, aumenta o K. Aumenta a força de resistência. Aí já não é mais igual a zero. Agora, tu concordas que se aumenta a força da resistência, aumenta a força para cima? Tu poderias pensar, caraca, se a força é maior para cima, então ele vai subir. Não, ele está descendo. Mas como assim? Ele vai começar a frear. Eita porra, ele vai frear. Para sempre, tipo assim, ele vai frear e vai ficar parado no ar? Não é doido. Ele vai frear até que a velocidade fique de novo igual à força-peso. Ai, professor, não entendi porra nenhuma. Eu fiz um desenho para te mostrar. Eu fiz esse desenho na diagonal porque é só uma questão para que você possa entender o desenho, tá? Mas é claro que ele está caindo na vertical, tá bom? Em relação ao avião, ele cai na vertical. Em relação a você, ele poderia estar caindo mais ou menos assim, né? Quem está fora, por causa da inércia, né, do avião. Tá, professor, então o que está acontecendo aqui? Vamos lá. No primeiro momento, a velocidade é zero, então ele só tem o peso. Isso quer dizer que ele cai em movimento acelerado. No primeiro momento. Só que, na medida em que ele cai e a velocidade aumenta, vai surgindo uma força de resistência. E ele continua em movimento acelerado. Por incrível que pareça. O movimento é acelerado. Acontece que, apesar de ser acelerado, não é um acelerado uniforme. É um acelerado variado. Eita porra, como assim? É porque, na medida em que ele cai e a velocidade aumenta, a força de resistência também aumenta. Logo, a resultante entre força de resistência e peso vai diminuindo. O peso diminui? Não. O peso não diminui, o peso vai se manter constante. O que vai alterar é a força de resistência. A força de resistência alterando, altera a força resultante. Até chegar o momento em que essa velocidade ela é tal que a força de resistência do ar se iguala ao peso. Esta velocidade, que eu vou chamar de V2, é que é a velocidade limite, ou velocidade terminal. Sacou? Aí, vamos lá, vamos pensar.
Professor, então quer dizer que a força resultante vai diminuindo, né? Então já elimino a letra C. Pode até ser a letra D, né, professor? Mas eu já elimino a letra E. Tá? Só elimino essas duas. Professor? Só por enquanto, só elimino essas duas. Então eu já sei que ela vai diminuir, vai diminuir, vai diminuir. Tá bom, vai diminuindo todas elas, né? Mas aqui, professor, eu vou eliminar também, né? Porque aqui eu estou percebendo que ela vem reta, olha aqui, ela vem constante, depois que ela faz uma curva. Não, tá errado. Porque esse aqui está elevado ao quadrado, eu já sei que é um pedaço ali de uma parábola, né? Alguma coisa do tipo. Então, resposta ou é B ou é D. Tá tranquilo? Ele abre o paraquedas. Tchuco, força resultante é 0. Força resultante 0. Beleza. TA, ele abriu o paraquedas, força resultante 0. Legal. O problema é que quando ele abre o paraquedas, eu aumento a área. Ao aumentar a área, eu aumento o K. O K aumenta. Deixa eu até colocar com outra cor. O K aumenta. O K aumenta. O K aumentando, aumenta a força resultante. Aumenta a força resultante. Tá bom? Então, a força resultante, momentaneamente, vai ficar maior, ou melhor, a força de resistência, desculpa, vai ficar maior do que o peso. Aqui eu coloquei ela negativa. Por que negativa? Porque ela vai ficar, o movimento está para baixo. E eu vou ter uma força para onde? Para cima. Ela está em sentido oposto ao movimento. Força, sentido oposto ao movimento, então o movimento é retardado. Sacou a ideia? Se a força é negativa, ela não pode ser constante, então já elimino a letra D. Então já sabe qual é a resposta. Só que ela vai, na medida que o cara vai caindo, a velocidade, então, né, vai sendo alterada, o movimento é retardado, então essa força de resistência vai diminuir até se igualar de novo ao peso. Então a resposta correta, letra B de bola. Então ela começa negativa, porque a força de resistência do ar é maior do que o peso, porque aumentou a área. Daí ela vai começar negativa, porque ela vai apontar para cima. Movimento retardado, tá bom? Isso vai, e na medida que ela cai, como o movimento é retardado, a velocidade vai diminuir até que ela se iguale novamente ao peso. Aí, de novo, velocidade terminal. Tá certo? Então, resposta letra B de bolinha. Tranquilo? Rapidinho, só um segundo, tá? Ok, já copiaram aí, né? Então, vamos para a próxima. Essa questão é bem interessante. Interessante para a gente discutir. Antes de eu começar a resolver essa questão, deixa eu fazer um comentário com você sobre elevador. Esse cara, o João, ele está num elevador. E sobre ele atuam várias forças, né? Mas o que vai me interessar é uma força para baixo, conhecida de todos nós, a dona força peso, e uma força para cima, também conhecida de todos nós, chamada de reação normal. A reação normal é uma força de contato. É importante que você entenda que o que uma balança mede não é a massa, não é o peso. Não é nem a massa, nem o peso. Professor, a balança não mede nem massa, nem peso. Não, a balança de pressão, não. A balança de torque, aquela que tem de prato, né, que gira, ela mede a massa. Mas essa balança de pressão não mede a massa. Não, professor, não. Ela mede, vou te contar um segredo, ela mede um negócio chamado de peso aparente. Aparente. Peso aparente, e nunca nem ouvi falar. Pois é anormal. E professor, tu tá de mentira comigo. Não, é verdade. Quando você sobe na balança, essa de pressão, ela vai medir a normal. Só que a calibração dela tá errada ali. Você percebeu? Tá em quilograma.
como se ela estivesse medindo a massa. Ela não vai medir a massa, não. O certo mesmo dessa calibração deveria ser kg, quilograma, F, kgf. Ah, o que significa? kg, quilograma, F, força. kgf, quilograma, força. Basicamente, é a força que cada quilograma do corpo, ou seja, força com que a massa, faz em uma certa superfície. É a força com que cada quilograma faz sobre a superfície. Tudo bem? Tudo certinho até aqui? Show de bola. Tá. Então, olha só. Normal, peso, bacana, legal. Eu quero fazer o seguinte. Vamos tentar analisar o que acontece com esse cara no elevador. Quando o elevador, então eu vou colocar aqui todos os casos, tá? Caso de elevador, elevador. Primeiro caso. O elevador parado. Elevador parado. Bom, se o elevador estiver parado, é muito importante que você saiba isso. Se o elevador está parado, então o normal é igual ao peso. E aí o elevador ele vai marcar o valor correspondente ao peso da pessoa. Só que é o peso aparente. Que está tranquilo porque é igual ao peso mesmo da pessoa, eles se equilibram, então normal para cima, peso para baixo. Se o elevador está parado, normal é igual ao peso, então está tudo certo. Ele está medindo o peso da pessoa. Tranquilo. Agora, o segundo caso. Vou colocar aqui logo todos os casos para não ficar mudando. Segundo caso. O segundo caso eu vou colocar o elevador subindo ou descendo. Está meio lento hoje. Descendo. Subindo ou descendo em M, R, U. Subindo ou descendo em MRU. Se ele estiver subindo ou estiver descendo em MRU, também normal é igual ao peso. Também, professor? Também. E por que já? Porque nós vimos ainda agora na questão do equilíbrio, que o equilíbrio tem de dois tipos, o estático e o dinâmico. O estático é quando o corpo está parado, é o primeiro caso. O dinâmico é quando ele está em MRU, é o segundo caso. Então, nos dois casos, ele está em equilíbrio. Força resultante é zero, normal igual ao peso. Simples assim. Agora, se por um acaso esse elevador estiver subindo Deixa eu só trocar aqui de caneta. Espera aí, só um segundo, gente. Se esse elevador estiver, vamos ver aqui, subindo, acelerado. Ou descendo, retardado. Então, duas coisas. Ou ele está subindo acelerado ou descendo retardado. Tá? Nesse caso, normal é maior que o peso. Ou seja, o valor que vai marcar aqui é um valor maior do que o peso dele. Agora, o último caso. Não, penúltimo caso.
Se esse elevador, vou colocar como quarto caso. Se esse elevador estiver subindo, retardado, ou descendo, acelerado, então, nesse caso, tá? Normal é menor que o peso. E o quinto e último caso, se o elevador cai em queda livre. Olha, se ele cai em queda livre, nesse caso, normal é igual a zero. Nós temos um caso chamado de imponderabilidade. Imponderabilidade. O que é imponderabilidade, professor? É a impressão da ausência de peso. A pessoa vai ter a sensação de que, professor, é mais ou menos como os astronautas ficam? É exatamente isso. É mais ou menos como os astronautas ficam. Tá? A gente chama de imponderabilidade. É quando a normal é zero. O peso não é zero. Que você entenda que o peso é sempre constante. O peso, ele é sempre o mesmo, não interessa. Peso é sempre constante. Peso é sempre constante neste caso. O peso é sempre constante nesse caso, professor? Sempre, sempre constante. Sempre constante. O peso não vai mudar. Quando o cara sobe de elevador, quando ele desce de elevador, não importa se o acelerado, retardado, não interessa. O peso não vai mudar. O que vai mudar é o contato, o que vai mudar é a normal. Se muda a normal, muda a indicação da balança. Tá bom? Tudo que você precisa de elevador está aí. Tudo. Aí vai ficar aqui, ó. Pedro, ao se encontrar com João no elevador, inicia uma conversa, conforme a charge a seguir. De acordo com as informações da charge, verifica-se que João, o que você marcaria aí, né, como resposta? Verifica-se que João o quê? O médico falou assim, peraí, rapidinho. Olha aqui a charge. O médico mandou eu perder peso. O que faz aqui com essa balança? O Pedro falou para o João, né? O que faz aqui com essa balança? Aí o médico mandou eu perder peso. Peraí. Se o médico mandou ele perder peso, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? Opa, sem querer. O que está acontecendo? De acordo com as informações da charge, verifica-se que João, vamos ver, letra A, mudará sua massa. Não, a massa não muda. Diminuirá seu peso quando o elevador descer acelerado. Terá seu peso inalterado pelo movimento acelerado do elevador. Terá seu peso indicado na balança quando terá o seu peso indicado na balança quando o elevador estiver parado. Ou aumentará sua massa. Não, já tiro logo também. Mudou a massa, sai. Tá? Então, pronto. Tirei. A massa não vai mudar nunca. Ele diz, diminuirá o seu peso. Não, o peso dele não vai mudar. Então, não vai diminuir o peso. Terá o seu peso inalterado pelo movimento acelerado do elevador. Ou terá o peso indicado na balança quando o elevador estiver parado. Bom, essa questão aqui, ela foi extremamente mal formulada, tá? Mas vamos ver. Diz assim, ó, terá o seu peso inalterado pelo movimento acelerado do elevador. O peso dele não vai mudar mesmo.
O peso dele não vai mudar. Tá certo, o peso não muda. Terá o peso indicado na balança quando o elevador estiver parado. Cara, essa eu marcaria a letra C. Eu nem sei qual é a resposta, mas por que não a letra D? Terá o seu peso indicado na balança quando o elevador estiver parado. Não, quando o elevador estiver subindo ou descendo, ele também vai ter o peso indicado na balança. Ah, não. Mas é só se for falando do peso, né? Não, vou mudar minha resposta. Eu vou mudar aqui minha resposta. Eu estava com peso aparente na minha cabeça. Eu estava com peso, porque ele vai ter o peso aparente indicado, só não vai ser o correto. Então ele terá o seu peso indicado na balança quando o elevador estiver parado. Correto. Letra D de dado. Letra D de dado. Porque quando o elevador estiver parado, a normal é igual ao peso. Nesse caso, o peso aparente é igual ao peso real. Eu estava lendo e estava com peso aparente na minha cabeça, por isso que... porra, não tem nada a ver essa questão. Não, mas ele quer só o peso. Professor, Fala, Kira. Pode falar. deixa eu ver. Ih, tá falhando aqui, eu não tô ouvindo. Oi, Akira, tá falhando. Então, tá travando. Agora você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo sim, amigo. Pode falar. Então, no gabarito da apostila que você mandou, você colocou que a banca colocou como B e o seu gabarito como C. Porque porque o meu gabarito, por isso que eu coloquei ainda agora, né? Letra C. Porque assim, terá o seu peso inalterado. O peso não vai mudar. Foi uma questão extremamente mal elaborada. Extremamente mal elaborada. Extremamente. Terá o seu peso inalterado no movimento acelerado. O peso não vai mudar. O peso é inalterado. Tá? Peso inalterado. Porém, a letra D também está correta. Então, eu vou colocar os dois. Porque terá o seu peso indicado na balança quando o elevador estiver parado. E, de fato, se ele está parado, o normal é igual ao peso. Essa questão eu só coloquei aí Certo. por causa do desenho, que eu queria explicar o que acontece no elevador. Mas ela foi muito mal formulada, muito mal. O que ele deveria ter colocado? Para a letra D estar completamente errada, para estar errada. Seu peso só será indicado... Aí olha a diferença. Seu peso só será indicado se o elevador estiver parado. Aí está errado. Porque ele vai ter o peso indicado se o elevador estiver subindo ou descendo em MRU também. Aí a alternativa D estaria completamente errada. Tu entendeste a ideia? Certo. Entendi. E deixa eu fazer outra pergunta. Vai. Se na letra B tivesse diminuirá o seu peso medido pela balança quando o elevador descer acelerado, estaria errado mesmo assim. Aí é outro papo, porque o peso medido pela balança é o peso aparente. Né? E aí, se, na letra B, né, que tu falaste, se o elevador estiver descendo acelerado, se ele estiver descendo acelerado, a normal é menor que o peso. Aí, de fato, ele teria o peso aparente diminuído. Aí, Mas, peraí, não ia aumentar? Oi? Não iria aumentar? Não, se ele estiver descendo, Isso, porque a pressão vai aumentar. se ele estiver... Não. Se ele estiver descendo, você vai perder o contato com o solo, pô. Já aconteceu de tu desceres no elevador e sentir a tua barriga dar aquele friozinho na barriga? Sim, sim. E esse friozinho na barriga? Porque quando você desce de elevador e ele está acelerado, as tuas vísceras, por inércia, elas tendem a subir. Veja, não é que a víscera sobe, é que o teu corpo é que desceu, entendeu? Então, por inércia, ela tende a continuar na posição que estava. É uma questão de referencial. Então, quando o elevador desce, você perde o contato com o solo, diminui a normal. Quando o elevador sobe, já deve ter acontecido com você, de você estar no térreo, apertar no décimo, sei lá, alguma coisa do tipo, o elevador subiu, você sente a sua perna dobrar. Quando você sente a sua perna dobrar, é como se você estivesse pressionando mais o chão. E se você pressiona mais o chão, aumenta a normal. Faz sentido. É. Sim.
Faz sentido porque... Agora, foi uma questão muito, muito ridícula. Eu só coloquei mesmo por causa da questão do elevador. Mas ela tem muitos erros, muitos erros, muitos erros. Tá? Nas alternativas. Muitos erros mesmo. Eu nem me lembro, porque faz tempo que eu fiz essa questão, né? Coloquei lá para você, mas faz tempo, foi do ano passado. Aí, e realmente, e teve muitas questões do ano passado, muitas. Essa questão foi de 2018, se eu não me engano. Tem muitas questões, cara, que estão com gabarito errado. Muito, o Enem, então, nem se fala. Por isso que aí algumas eu coloco, o gabarito oficial é esse, mas o meu é esse. E mostro a diferença, né? E eu te digo mais, é porque eu não tinha prestado atenção, senão eu tinha colocado, meu gabarito é C e D, aí explicando o porquê, porque tem sentido C a D. Terá o seu peso indicado pela balança quando o elevador estiver para estar certo. Não está errado. O peso vai estar indicado certinho. Se o elevador está parado, ele está em equilíbrio. Entendeu? Estaria errado se tivesse somente quando o elevador estiver parado. Aí estaria errado. Beleza? Alguma dúvida a mais? Professor? Não. Pode falar. Nesse caso, no terceiro e no quarto caso do elevador, eu poderia explicar isso por soma de vetores? Sim, sim. Na verdade, cara, isso vem aqui, ó. Vou apagar aqui. Isso aqui é isso aqui, ó. Quando o elevador... vou pegar só um caso dele, vai. Eu tudo vou explicar pela força resultante, que é a ideia de vetores, né? Massa vezes aceleração. Segunda lei de Newton, né? Segunda lei de Newton. E aí entra a ideia da soma de vetores. Como eles estão em sentidos opostos, vai ficar um menos o outro. Quando o elevador está descendo, acelerado, bora colocar aqui o caso de descendo acelerado. Vou pegar esse aqui como exemplo. Como ele está descendo acelerado, então vai ficar na força resultante, como estão em sentidos opostos, subtrai, questão de vetores. Lembrando que não existe vetor negativo, o sinal de menos é só para indicar o sentido, mas preserva sempre o maior vetor na frente da equação. Então ficaria peso menos normal igual a massa vezes aceleração. Entendeu? Isso aqui é a questão da soma de vetores que você falou ainda agora. Mas se eu for analisar como é que eu calcularia aquele peso? Basta eu fazer o seguinte. Eu posso trocar normal aqui de lugar, então vai ficar normal é igual a peso menos m vezes a. Olha ali, Akira, o que você ficou na dúvida. Pô, mas não ia ficar maior? Não, fica menor aqui o sinal de menos. Então eu posso dizer que a normal é igual ao peso que é mg menos ma. Como a massa é a mesma, normal é igual a massa que multiplica G menos A. Então perceba aquilo que quando o corpo desce acelerado, quando ele desce, está aqui, ó, diminuirá seu peso. Quando o elevador estiver descendo, quando ele desce acelerado, não, o que vai diminuindo não é o peso aparente, é normal. É isso que está errado. O que diminui é o peso aparente. Está aqui, que é normal. E está aqui a explicação. Massa que multiplica G menos A. É 10, que é a gravidade, menos a aceleração, que vai dar sempre um valor menor que o peso. Peso é mg. G valendo 10. Se eu pego o m e multiplico por um valor menor que 10, é claro que vai dar um valor menor que o peso. Entendeu? Então, para ficar certo a letra B, deveria ter aqui, diminuirá seu peso aparente, quando o elevador estiver descendo acelerado. Correto. Deveria ter a palavra aparente. Ou o valor do peso indicado, alguma coisa que remetesse a normal. A letra C está correta quando ele diz que terá seu peso inalterado, que realmente o peso não muda, como eu escrevi ainda agora. Não importa se o elevador estiver subindo, descendo, tá? E terá o seu peso indicado pela balança quando o elevador estiver parado. Isso está correto.
Tá correto? Só que também vai ser quando ele estiver subindo ou descendo em MRU. Tá bom? É uma questão idiota nos erros, tá? Nos erros. Mas é uma questão, deveria ser uma questão muito inteligente. O corretor deveria só tomar cuidado com as palavras, né? Tomar cuidado com as palavras. Vamos aguardar como vai ser essa prova desse ano, né? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Espera aí que... Pronto. Tá. Próxima questão. Diz assim. Um bloco de massa M1, 4 kg, encontra-se em cima de um bloco de massa M2, 5 kg. Sabe-se que, mantendo fixo o bloco de massa M2, é necessária uma força mínima de 12 newtons para que M1 se mova sobre M2. Considerando que M2 e a superfície horizontal não existe atrito, a máxima força F, que deve ser aplicada em M2, para que os dois blocos se movam juntos, é de... Bom, veja bem, para que eles se movam juntos, eu tenho que ter atrito, concorda? Só que eu não tenho atrito entre M2 e a superfície. Mas a questão não falou nada se tem atrito entre M1 e M2. Até porque se não tiver atrito, o M2 vai deslizar, né? E aí M1 vai cair por inércia. Não tem quem segure ele. Então fica subentendido, até então, que há atrito entre M1 e M2, concorda? Tá. Tanto que ele fala assim lá em cima, sabe-se que mantendo-se fixo o bloco M2, é necessário uma força mínima de 12 newtons para que M1 se mova sobre M2. Isso quer dizer que se há uma força mínima para que ele se movimente e vale 12, é porque valores menores não conseguem fazer ele entrar em movimento, porque existe o atrito. Então, eu vou colocar as forças que atuam no sistema. Eu tenho que colocar, primeiramente, as forças que atuam no sistema. Eu tenho o peso P2 da massa 2. Eu tenho o peso P1 da massa 1. Eu tenho a normal 1, eu tenho a normal 2. Normal 1, que é do corpo 1, contato que ele faz com o corpo 2, né? E a normal 2, que é o que ele faz na superfície. Tá bom? Além disso, eu tenho o atrito. Agora tem que tomar cuidado com esse atrito. Professor, por que o atrito está para frente? Porque se aqui a força de baixo está para frente. E veja, esse atrito é entre M1 e M2. O atrito é entre M1 e M2. A tendência é o corpo ir para onde? Se eu empurro o M2, a tendência é o M1 ir para onde? Para trás. Não é isso? Por inércia? Logo, o atrito se opõe à tendência de movimento. Por isso, o atrito fica para frente. Se eu empurro o M2 para frente, a tendência é M1 ir para trás. Empurro o M2 para frente, M1 vai para trás. Para equilibrar isso, eu tenho que ter um FAT para frente. Aí eu vou manter os corpos juntos, caminhando juntos. Tá bom? Eu sei que, por definição, força resultante é massa vezes aceleração. Nesse caso, em M1, essa força resultante é o FAT, que é a massa vezes a aceleração dele. A força do FAT, a força de atrito, é a força máxima que ele pode suportar, é o atrito estático, porque eu quero manter o FAT parado, ou, perdoe-me, o M1 parado. Então, o atrito que eu tenho é um atrito estático, que vale 12. E lembrando que é uma força variável. A massa M1 eu tenho, é 4. Passo dividindo, então eu sei que a aceleração do 1 é 3 metros por segundo ao quadrado. Mas aí, meu amigo, só pensar. Se o 1 está em cima do 2, é óbvio que eles vão ter que ter a mesma aceleração. M1 e M2, obviamente, vão ter que ter a mesma aceleração. É lógico. Isso vão fazer parte de um corpo só, de um sistema só.
e eu aplico a segunda lei de novo, só que para o sistema. Vai ficar massa 1 mais massa 2 vezes a aceleração. A massa 1 é 4, a massa 2 é 5, que dá 9, vezes 3, 27 newtons. É a força que eu preciso aplicar para que o M2 se movimente juntamente com o M1. Ou seja, eu não posso vencer o atrito estático. Porque se eu vencer o atrito estático, o M2 cai. Porque vai surgir o atrito cinético ou dinâmico, que é menor do que o estático. Não vai ter quem segure e ele acaba caindo. Então, a resposta, letra E. É uma questão boa, uma questão interessante, nada de muito complexo, mas muito interessante. Tá? Por que interessante, professor? Em que ponto ela é interessante? Porque você tem dois corpos diferentes, apoiados um no outro. Então, o movimento de um depende do movimento do outro. Bem interessante. Tá bom? Próximo. Essa questão é top, eu acho particularmente. Uma pequena esfera de chumbo com massa igual a 50 gramas é amarrada por um fio de comprimento igual a 10 centímetros e massa desprezível e fixada no interior de um automóvel, conforme a figura. O carro se move horizontalmente com velocidade constante. Opa, isso aqui é importante. Com velocidade não, com aceleração constante. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Se ele se move com aceleração constante, tem força resultante atuando sobre ele. Um detalhe interessante, se por um acaso ele tivesse escrito que velocidade constante, essa bolinha aqui, essa esfera de chumbo, não ficaria inclinada, ela ficaria na vertical. Que aí volta ao caso do elevador, lembra? Quando a velocidade é constante, ele está em equilíbrio. Aí normal é igual peso, né? Só que aqui eu não tenho normal, eu tenho, no lugar do normal, eu tenho a tração. Se a velocidade fosse constante, a tração seria igual ao peso. Tração seria igual ao peso. Não é o caso. Tem aceleração constante. Considerando-se hipoteticamente o ângulo que o fio faz com a vertical igual a 45 graus, qual seria o melhor valor para representar o módulo da aceleração do carro? Essa questão tu percebes até no contexto que o cara tomou mais cuidado com as palavras. Então, considere hipoteticamente um ângulo de 45 graus. Não tem como ele saber. Qual o melhor valor? Porque como ele considerou de maneira hipotética, eu não posso afirmar o valor. Interessante a questão. Aí a gravidade 9,8. Que como ele quer um valor aproximado, se você, quando for fazer a conta, quiser usar a gravidade como 10, não tem problema. Ele quer um valor aproximado. Tá bom? Sem problema. Ou então usa o mesmo valor, não tem problema também. Bom, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é reproduzir esse desenho. Então, eu coloquei ali a superfície, coloquei o pêndulo e o corpo pendurado. Pronto. E agora, professor? Coloco o ângulo que eu quero, o ângulo θ, que eu já sei que é de 45 graus. Pronto. Vou colocar as forças que atuam no sistema. Peso para baixo, tração para cima. Só tem essas duas, não tem mais nenhuma. Professor, mas elas não estão na mesma direção. Por isso eu tenho que traçar os eixos cartesianos. Vertical, horizontal. Eixo Y, eixo X. Como aqui eu tenho duas retas paralelas. Olha aqui, ó. Uma, duas. Duas retas paralelas, cortadas por uma reta transversal. Esse ângulo θ de fora, de dentro, é igual ao ângulo θ de fora. São ângulos alternos internos. Eu vou decompor a tração em Tx e Ty. Decompõe a tração Tx, Ty. Beleza. Só que aqui é interessante. Ty é igual ao peso. Ty é igual ao peso. Por quê, professor? Porque não há movimento na vertical. Se não há movimento na vertical, resultante é zero. Ty é igual ao peso. Tá? Como é que se calcula o Tx? É o T seno θ. E o Ty? T cosseno θ.
Legal. O ângulo é de 45 graus. TY é igual ao peso porque não há movimento na vertical. Porém, há movimento na horizontal. Então, na horizontal, no caso o TX, ele não é igual a ninguém, ele não é igual a zero, ele é igual a massa vezes aceleração. Tá? Então, eu coloquei TY igual ao peso, TY é T cosseno θ, é igual ao peso. Portanto, tração, P sobre cosseno θ. Simples. Morreu. TX é massa vezes aceleração, porque há movimento na horizontal. Não há movimento na vertical, mas há na horizontal. Então, eu tenho aceleração. Quem é o TX? TX é o T seno de θ. Massa vezes aceleração. O problema é esse T. É só pegar e substituir. Quem é o T? P sobre o cosseno. Vezes seno θ igual a massa vezes aceleração. Mas seno sobre cosseno é tangente de θ. E θ é 45. Quanto vale a tangente de 45? 1. Concorda comigo? Posso cortar massa com massa. O que sobrou? E tangente é 1, né? Sobrou A igual a G. E o G, 9,8, que me daria letra C. Entendeu? Essa é uma maneira. Tem gente que faz diferente. Dá para fazer, você pode substituir a gravidade logo no começo, ali no peso. É uma maneira. Repara que aqui eu não quis usar o comprimento do fio, não usei. Não usei a massa da bolinha, não usei. Algumas pessoas usaram, por isso que eu te disse, se você quiser usar a gravidade como 10, tu iria encontrar o valor aproximado, ia dar no final 9,8, né? No caso ia dar 10, aí tu pegava o mais próximo 9,8. Caso você fizesse usando o comprimento e a massa. Daria para fazer? Daria. Daria. Aqui seria um comprimento L, você teria hipotenusa, você teria que tomar cuidado só com as alturas, ia dar muito mais trabalho. Eu prefiro sair pelos vetores. Tá? Então eu peguei a segunda lei de Newton e uma análise vetorial sem dizer que eu estava usando vetores. Tá bom? T não tem cosseno. Uma questão bem legal, bem interessante mesmo. Bate o print aí da tela, que eu vou passar para a próxima. Tá? Essa questão aí é sobre atrito. De novo, que eu até comentei com você sobre o atrito, a Nadia já está agoniado lá, que eu comentei sobre o atrito. Essa aqui, na verdade, eu comentei ainda agora, né, sobre o atrito, resposta à letra C. Tá? O freio ABS, eu até comentei na questão anterior, o freio ABS, ele impede que as rodas travem. É por isso que ele fica, entre aspas, pinçando a roda. Ele pinça e solta, pinça e solta, pinça e solta, pinça e solta. Ele impede o travamento, tá? Ele evita o travamento das rodas. Tudo bem? O freio ABS é muito bom. Tanto que você consegue parar antes. Por que você para antes? Porque a roda não trava, ele não chega a deslizar. O grande problema dos carros antigos, quando não tinha freio ABS, era justamente esse. Na hora de frear, ele andava mais do que deveria. E aí dava complicações. Tá? Essa questão aqui, ela é interessante também. Tranquila, mas é interessante. 2 blocos de massa, 3 kg e 1 kg, ligados por um fio inextensível. O fato dele ser inextensível, isso quer dizer que a força elástica é igual a zero. Ele não estica, tá? Ele não estica. Podem deslizar sem atrito. Legal, não tem atrito. Sobre um plano horizontal. Esses blocos são puxados por uma força horizontal F, de módulo 6 newtons, conforme a figura seguinte. A tensão é o mesmo que tração no fio que liga os 2 blocos. É bacana. Aqui, eu te aconselho a fazer o seguinte, a fazer de maneira separada.
Então, você pode fazer assim, ó. Para o bloco 1. Para o bloco 1. Para o bloco 1, que é esse aqui de trás, tá? Quais são as forças que vão atuar nele, no bloco 1? Você vai ter, puxando ele para frente, tração. Ah, tá. Agora, detalhe, viu? Essa tração puxa o bloco 1 para frente, mas puxa o bloco 2 para trás, viu? É a mesma tração. Mas por que, professor? Porque tração é uma força de puxar. Ah, então tração sempre puxa? Sempre puxa. A função da tração é puxar, não tem outra. Não é empurrar, não é torcer, é puxar. Então, aonde tem tração, ela vai puxar o corpo. O corpo. Então, esse corpo aqui ela vai puxar para a direita e o corpo 2 ela vai puxar para a esquerda, mas vai ter tração. Tração é força de puxar. Tá bom? Então, no corpo 1 só tem tração, né, professor? Só tem tração. No corpo 1 só tem tração. Então, vai ficar força resultante no corpo 1 igual a massa vezes aceleração. Ah, tá. Mas isso é tração, né, professor? Então, T igual a massa 1 vezes aceleração. Ah, que seria bom se eu soubesse a aceleração, né? Porque já jogaria direto. Mas não sei. Então, eu vou ter que tentar jogar alguma coisa para o 2. Então, vamos ver o 2. O que vai acontecer? Para o bloco 2. Para o bloco 2, de novo, força resultante igual a massa vezes aceleração. De novo, né, professor? De novo. Só que agora eu tenho uma força e tenho tração. Então, vai ficar força F menos tração igual a massa do 2 vezes a aceleração. Percebeu que eu tenho duas equações, né? Com duas incógnitas. Então, eu posso montar um sistema. T igual a M1 vezes a aceleração, que eu tenho duas equações, eu monto um sistema. F menos T igual a M2 vezes a aceleração. Como é que se resolve um sistema? É só somar, professor. Então, se eu vou somar, vai ficar... detalhe. Se eu somo, vai ficar T menos T. Então, é claro que eu posso cortar. O que sobrou? F. Desse lado. Igual a A, que é o membro comum, que multiplica M1 mais M2. Professor, eu não poderia jogar isso direto logo, porque eu estou vendo que eles estão juntos? Poderia. E por que tu não fizeste? Porque eu tenho que te explicar, né, cara? Agora que você já sabe, eu estou provando para você matematicamente que você pode, na hora de fazer a questão, unir logo os dois blocos. 3, 4, 5, 6 blocos, quantos você tenha ligado por fios. Não tem problema. Porque se um se movimenta, todos se movimentam juntos. Tranquilo. Ah, tá. Então, esse F vale 6. A aceleração eu não sei. Massa do bloco 1 vale 3. A massa do bloco 2 vale 1. 3 mais 1, 4. A aceleração é 6 dividido por 4, que vai dar 3 sobre 2. Metros por segundo ao quadrado. Claro que se eu quiser colocar 1,5 pode, mas eu não quero. Deixa assim. Até porque não é isso que ele quer saber tração. Então, basta você pegar esta aceleração e substituir em qualquer uma das duas equações. Qualquer uma das duas. Eu vou substituir na primeira porque é a menor. Eu vou ter menos trabalho. Então, vai ficar T igual a M1, que vale 3, vezes a aceleração, que vale 3, dividido por 2. 3 vezes 3 é 9, que dividido por 2 dá 4,5 newtons. Letra D de docinho. Letra D de docinho. É uma maneira de fazer. Tá bom? Quem quiser fazer direto, já jogando F igual a A, que multiplica a soma das massas, nenhum problema. Nenhum problema.
Só que depois tu tem que substituir nas equações. Tá? Alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Beleza. Olha só, aí ficaram faltando algumas outras questões que tem toda a resolução para você. Eu estou ao teu inteiro disposição, à tua disposição, melhor dizendo. Amanhã, se você tiver alguma dúvida na questão, manda para mim que eu resolvo, mando para você. E a gente está junto, tá bom? Vocês vão ficar agora com a aula de Química, tá? Que ele vai levar até meia-noite hoje a aula com vocês. Tá bom? Vou interromper aqui. Galera,